Herodes deveria ter se arrependido dos seus pecados. Herodes deveria abandonar os seus pecados. Ele deveria ter submetido ao Rei da Glória. E ele então teria a sua consciência acalmada. Não porque ele a sufocou, não porque ele tentou dar um jeito, mas porque o seu pecado foi perdoado e a culpa foi tirada do seu coração. Irmãos, nós não podemos brincar com a consciência. E não podemos brincar com o que a palavra revela sobre o pecado que nós cometemos. Nós precisamos nos render ao Senhor. Não podemos agir como Herodes. Não tente calar a sua consciência quando ela te acusar. Não tente fugir da verdade. Arrependa-se dos seus pecados. Renda-se ao Senhor. Para que a gente possa experimentar o que o Senhor prometeu lá para o profeta Jeremias, capítulo 31, verso 34. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Essa é a única forma de tratar o pecado, do peso da culpa. Se você tem sido confrontado pela palavra, se a verdade expõe o seu erro, o seu pecado, não se justifique. Não tente dar jeitinho. Não fique buscando explicações. Renda-se ao Senhor e confesse o seu pecado. João foi para Herodes o que Natã foi para Davi. Quando Davi adulterou com Batseba, os irmãos devem recordar da história, ele tentou de todas as formas resolver o seu pecado. Mandou que Urias voltasse da guerra, mandou que Urias deitasse com a sua esposa, mas Urias, como um servo fiel, sabia que ele não poderia fazer isso porque os homens estavam em guerra, ele não poderia fazer aquele ato. Davi então viu que não tinha jeito, vou botar Urias na linha de frente. E mandou que Urias fosse colocado na linha de frente, e Urias morreu. Davi assassinou Urias. E achando que estava tudo bem, seguiu a sua vida. Mas Deus levantou o profeta Natã para confrontar Davi. E ele conta aquela história, aquela parábola. Davi então se indigna com o homem daquela história, e Natã vira para ele, olha, esse homem é você. Ele teve o seu pecado confrontado. E diferentemente de Herodes, o texto nos diz que Davi se arrependeu profundamente do seu pecado. No Salmo 32, verso 5, ele diz, confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Perceba, não oculto, não guardo na minha mente, na minha consciência, para ser escravo dela, para ser julgado. Eu confesso, e eu encontro perdão. Herodes não trilhou esse caminho, ele preferiu ocultar, se esconder e morrer com esse peso. Porém, meus irmãos, nós não precisamos tomar essa mesma atitude. Nós podemos e devemos confessar os nossos pecados, sabendo que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça.